A paz de Cristo Jesus, meus irmãos. A palavra de Deus está em Mateus, capítulo 8, leremos a partir do versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os servia-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Meus irmãos, a palavra desse dia, ela nos leva a dois pontos: o doente e a cura para o doente. Jesus, em seu ministério, se nós formos analisar, ele passou a maior parte da sua vida curando as pessoas, curando das doenças, curando-os das enfermidades. A palavra fala que o Senhor Jesus estava às vezes no monte, ia multidões e todos eles em busca de curas, sejam doenças físicas, doenças das almas, doenças espirituais. Estavam sempre prontos a pedir socorro ao Mestre, ao médico dos médicos, como nós chamamos. O Senhor Jesus tinha descido do monte, ele tinha se deparado com um leproso. Aquele leproso, cheio de fé, conhecedor da pessoa do Senhor Jesus, ele disse-lhe: Senhor, se tu apenas tocar em mim, eu serei curado. Jesus tocou naquele leproso e ele recebeu uma cura, graças a Deus. Mais tarde, o Senhor Jesus, ele se depara com um chefe, um centurião, e esse centurião, usando também da fé, disse-lhe: Senhor, eu tenho um servo, ele está aleijado e atormentado violentamente. Se o Senhor disser daqui que ele vai ser curado, ele será curado. Jesus se maravilhou ali, chegou a dizer: olha, eu não vi tamanha fé em Israel. Vai, o teu servo está curado. E mais tarde, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele chega na casa de Pedro, fazendo aquela visita do lar. Ele se depara com a sogra de Pedro em uma cama em febre. Estava aquela senhora com febre. A palavra fala que o Senhor Jesus agora tocou na mão daquela senhora e ela se levantou, já não tinha mais aquele sintoma que seria a febre. E diz a Bíblia que ela levantou e os servia-os. Quando foi à tarde, muitas gentes ali levando pessoas endemoniadas, levando pessoas com doenças e enfermidades. E a palavra de Deus, ela se cumpriu naquele dia, quando aqui no versículo 17, nós lemos o que está escrito, Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Meus queridos, os dias de Jesus não são diferentes dos nossos dias. Estamos passando por tantas dificuldades e uma delas é justamente as doenças. É justamente o que nós temos visto e ouvido a respeito de quanta doença tem se achegado à humanidade dos nossos dias. Para os irmãos terem uma ideia, nos últimos 5 anos, 560% de pessoas chegaram a estar tomando remédios para dormir. Aumentou 560% a quantidade desses remédios. Não é nada não, 73 milhões de pessoas sofrem de insônia. São 114 milhões de caixas de remédios que servem para a insônia.
Os irmãos terem uma ideia, os calmantes, soníferos, só no ano 2018 foi 1,45 bilhões de comprimidos consumidos pelas pessoas para que essas pudessem dormir e às vezes ter calma. A doença, ela tem se achegado a nós. Nós temos um corpo que perece. A palavra de Deus fala que somos demais fragilizados. É remédio para tudo. Às vezes nós nos deparamos com certos tipos de doenças. Podemos dizer que as doenças psicossomáticas, aquelas que muitas vezes estão impregnados na nossa alma, no nosso corpo, às vezes as doenças malignas, elas vêm de uma forma e tomam muitos nesta hora. Nós sabemos que essas doenças chamadas congênitas são aquelas que a pessoa nasce muitas vezes com ela. É uma anemia profunda, é uma diabetes, é outros tipos de doenças. Nós temos também as doenças das emoções. Muitas vezes é o pensamento ruim, é a falta de ar que vem, são pensamentos por causa do rancor que está dentro de nós, é o orgulho demais. São coisas que trazem essas doenças para os nossos corações, para os nossos corpos. São dores, são febre, diarreias, tremores, olha, coisas sem explicações. Nenhum médico consegue um remédio para paliar esse tipo de doença emocional. Outra hora são as doenças espirituais, que muitas vezes, movido de inveja, ódio, preguiça, depressão, ciúmes diabólicos, traz a doença espiritual para nós. Traz, às vezes, espíritos malignos que deixam com que essas doenças minam em nossos corpos e nós não conseguimos resultados satisfatórios com exames, com cirurgias, com remédios e mais remédios, meus irmãos. Mas nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei a hora que você está ouvindo a minha voz, pode ter certeza que nós temos o médico dos médicos, esse que está aí agora, dizendo para o homem: tenha saúde física, tenha saúde espiritual. Nós sabemos de que o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, foi aquele em que os profetas, em que os reis, em que todos aqueles do passado falaram que haveria de vir. E Isaías, o profeta messiânico, ele fala muito da pessoa do Senhor Jesus. E nós sabemos de que o Senhor Jesus, como profetizou Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Meus irmãos, quer uma cura, tenha fé, apele para Jesus. Quer uma cura, tenha fé, receba uma oração. Quer a cura? Qual é a sua doença? Qual é a sua enfermidade? Há diferenças de doenças para enfermidade. Em outras horas, a doença é muitas vezes vinda naturalmente, ou de algo que nós já nascemos e vamos contrair porque somos corpos fragilizados. Outra hora, são enfermidades colocadas pelo diabo, pelos anjos malignos, que vem muitas vezes sobre nós e fica e não sai. Qual é a tua enfermidade? Apele para Jesus. Ele, quando pegou o caminho da cruz, ele, quando foi no caminho do Gólgota, ele, quando seguiu aquelas pisaduras ali, naquelas pisaduras, ele estava dando cura a todos que o invocassem, que o aceitassem como Cristo de Deus. Mas eu não quero tão somente falar dessas doenças que são passageiras, porque um dia nós vamos ter um corpo glorificado, um dia nós vamos ter um corpo ressurreto e essas doenças não farão mais parte. Eu quero dizer para você aqui nesse dia, de que a maior doença, a doença que tem consumido a sociedade, as nações, os povos, nós apelidamos, chamamos de pecado na vida do homem. Essa sim é a doença que está destruindo a tantos. É o pecado muitas vezes que jaz às portas e muitas vezes dentro dos corações dos homens. Você quer deixar de ser pecador? Ora esta, alguém pode dizer, mas é impossível, irmão. Pecamos sempre. Sim,
Mas quando nós confessamos Jesus em nossas vidas, quando nós deixamos com que o sangue de Jesus venha nos redimir, o pecado, ele é tirado de nossas vidas, glória a Deus. O pecado já não tem poder sobre os nossos corpos. Podemos até pecar porque somos ainda frágeis, mas nós temos o Senhor Jesus para estar nos purificando desse pecado. Nós não podemos deixar com que o pecado ele venha morar, ele venha ser vicioso nas nossas vidas. Nós temos que, em um momento de uma hora ou outra, estar sempre diante do nosso Deus, pedindo a Ele perdão, porque erramos, porque temos as nossas fraquezas. E nós não vamos esquecer a palavra do servo de Deus, quando ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, seu Filho amado. Meus irmãos, o que tem consumido o mundo é o pecado. É muitas vezes a pessoa centralizar as coisas viciosas desta vida e não ter espaço no coração para que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo-o a passos largos para a eternidade. Ora essa, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi assim com a sogra de Pedro. Ela estava com sintoma, uma febre. Nós não sabíamos o que poderia vir na vida daquela senhora. Poderia vir um câncer, poderia vir uma doença maligna, sim, nós não sabemos. Mas de uma coisa nós temos a certeza: Jesus é a cura para as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele fez isso nos seus dias. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, você que está me ouvindo, senhora, ora, deixa Jesus tomar conta da sua vida, deixa Jesus sarar, quem sabe até deste pecado. Mas como que devo fazer? Confessa os teus pecados para Jesus. Diga para Ele que tudo você vai poder fazer se você estiver com Ele. Deixa Jesus tomar conta da sua vida, deixa Ele te conduzir, porque os nossos dias neste mundo estão resumidos, mas haverá uma eternidade, onde receberemos um corpo santo, um corpo glorificado, e assim nós não vamos ter nenhuma dessas faculdades que tomba tanto os homens nos dias de hoje. Nós teremos a vida eterna, nós estaremos ao lado do nosso Redentor, o Senhor Jesus, aquele a quem nós damos glórias e aleluia. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, lemos a Tua palavra, Senhor, e cremos na mesma. Sabemos de que a Tua palavra nos conduz, meu Deus, à vida eterna. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela testifica do Senhor Jesus, aquele que tomou sobre si todas as nossas enfermidades, meu Pai. Ó Deus, que nesta hora o Teu Espírito Santo esteja indo de encontro ao coração daquele que está ouvindo esta mensagem, Senhor. E o Senhor, com as suas mãos de misericórdia, com o unguento santo, venha trazer a cura a este que te pede nesta hora, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, traz a cura da enfermidade, traz a cura da doença, meu Pai, e que estes possam testificar, como tantos nos dias em que o Senhor Jesus aqui esteve, dizendo que o teu Filho é aquele que é o médico dos médicos. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.